Capítulo 10 Fora das portas. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. João 19:17. Via dolorosa. Essas palavras latinas descrevem o horror daquela terrível caminhada que o Senhor fez quando cambaleava sob a sua cruz enquanto ia para o lugar onde seria morto. Ele fora cercado por uma rede de intrigas, falsidade e injustiça, e isso onde se supunha que a verdade tinha seu trono e se honrava a justiça. Todavia, ele não somente se submeteu à injustiça dos seus acusadores, mas também se submeteu à justiça de Deus que lhe cabia satisfazer. Permaneciam em equilíbrio e tensão a injustiça do homem e a justiça de Deus. Do lado humano nada havia senão injustiça. Contudo, de maneira que excede a nossa compreensão, o juízo de Deus fora executado por meio dos atos maus dos homens. Desde a hora da sua detenção, foi negada a justiça a Cristo. Seus juízes virtualmente o colocaram fora dos limites da lei e nessa condição o trataram. Foi assim com Herodes, com o Sinédrio e com Pilatos. Entre eles, Cristo era pouco menos que um peão empurrado para cá e para lá para atender aos fins desses líderes. Nesses diversos tribunais, o julgamento não se baseou em evidências ou provas. Na verdade, foi uma afronta e um desafio a qualquer prova ou evidência. Pilatos confessou, abre aspas, nenhuma culpa das de que o acusais acho neste homem, nem mesmo Herodes, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte, fecha aspas. Lucas 23, 14 e 15. Contudo, no fim do dia, um governador soltou covardemente Barrabás, culpado de insurreição e de assassinato, e se rendeu às exigências dos acusadores de Cristo. Cristo foi entregue à vontade deles, de acordo com Lucas 23, 25. Isso em nome da justiça. Desde o princípio, Cristo estava na terra de ninguém, e a terra de ninguém era a terra na qual qualquer um poderia tratar o prisioneiro como quisesse. Não houve proteção legal. A justiça estava longe dali. A verdade ficou caída na rua. A equidade não conseguiu entrar. Na realidade, Cristo foi posto fora da lei. Numa sociedade justa, todos vivem no contexto da lei e têm o direito à proteção da lei. Toda condenação tem que ser feita no contexto da lei, mas Cristo foi condenado fora da esfera da lei, quando a justiça foi descartada abertamente. A Caim foi dado um sinal para protegê-lo de qualquer ação ilegal. Seu lugar dentro da providência da lei estava garantido. Esse privilégio foi negado a Cristo. Ele, o justo, sofreu a dor de lhe ser negada uma porção da justiça, por pequena que fosse. Cristo sentiu tanto a dor da injustiça do homem, como o peso da justiça de Deus, quando saiu para levar sobre si a total maldição do pecado, e assim receber a maldição de Deus. Cabia-lhe morrer numa cruz, e maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, de acordo com Gálatas 3:13. Paulo cita Deuteronômio capítulo 21, versos 22 e 23. A lei exigia que o corpo de um criminoso executado fosse pendurado num poste, ou seja, num madeiro, mas não deveria ser deixado ali durante a noite. O pendurado, declarava a lei, é maldito de Deus. O fato de ser assim pendurado num madeiro era considerado a maior desgraça possível e o fim mais vergonhoso para qualquer pessoa, e se declarava publicamente que o condenado estava sob a maldição de Deus. Matthew Henry comenta: os que o veem pendurado assim entre o céu e a terra concluem que ele foi abandonado por ambos, Deus e o homem, e que é indigno de um e de outro. O Cristo que redimiu seu povo da maldição da lei, ele próprio foi feito maldição por amor deles e pendurado num madeiro
proclamou esse fato, porquanto no antigo Israel, aqueles que eram punidos da maneira descrita em Deuteronômio capítulo 21, não eram amaldiçoados por estarem pendurados no madeiro, mas inversamente, eram pendurados no madeiro porque foram amaldiçoados. À luz de Gálatas 3,13, a antiga lei, prescrevendo que se pendurasse o executado num madeiro, fazia dessa forma de execução um tipo de Cristo, que sofreu a maldição no Calvário, como de modo semelhante a serpente de bronze levantada numa haste prefigurou a cruz. Diz Calvino: Deus não ignorava a morte que seu filho ia sofrer quando pronunciou a lei, abre aspas, o pendurado é maldito de Deus, fecha aspas. É interessante observar o uso do termo madeiro no livro de Atos, capítulos 5:30, 10:39 e 13:29. No original, a palavra significa madeira, em geral e em particular, como pau, haste e etc. E Pedro faz uso dela em várias ocasiões. É muito provável que ele tinha em mente Deuteronômio 21:23, e certo é que os seus ouvintes judeus avaliariam a força das suas palavras. Pedro estava defendendo a tese de que o Senhor Jesus Cristo tinha levado sobre si a maldição que nos cabia. Ele não estava se esquivando do escândalo da cruz, ao contrário, 2 vezes ele lembrou a seus ouvintes que Cristo tinha sido pendurado no madeiro. O apóstolo Paulo foi irredutível em sua aplicação da passagem profética de Deuteronômio capítulo 21. Cristo, disse ele, fez-se maldição por nós, de acordo com Gálatas 3:13. Como noutra parte ele disse que Cristo foi feito pecado por nós, de acordo com 2 Coríntios 5:21. Cristo levou sobre si o nosso pecado e as suas consequências, até mesmo a maldição de um Deus santo. Ele foi tratado como se fosse um pecador. A maldição de Deus é intrinsecamente santa. É sua condenação do pecado e do pecador. É sua poderosa ação contra o pecado e tem efeito imediato. Cristo, como portador do pecado, foi inevitavelmente amaldiçoado por Deus. Justamente como a bênção alcança sua plenitude no céu, assim a maldição alcança a sua plenitude no inferno, e Cristo experimentou a maldição em sua plenitude. Igualmente por Deus e pelo homem, mas por diferentes razões, Cristo foi posto fora das portas, o bode expiatório carregado de pecados. Parte do ritual do dia da expiação requeria uma oferta pelo pecado, para a qual eram utilizados 2 bodes. Um deles era morto, o outro era enviado ao deserto depois de o sumo sacerdote ter imposto as suas mãos sobre a cabeça do animal, confessando ao mesmo tempo os pecados do povo. Abre aspas, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles a uma terra solitária, fecha aspas. Levítico 16:22. Esse bode era oferecido lá como um substituto simbólico numa cerimônia de absolvição. Simbolicamente, os pecados agora expiados eram lançados sobre ele para serem removidos para longe da vista para sempre. Aqueles 2 bodes eram essenciais ao simbolismo daquela oferta única pelo pecado. Um bode exibia o meio, o outro o efeito da expiação. Assim também Cristo, em sua pessoa e em sua obra, ofereceu-se real e concretamente como sacrifício pelos pecados do seu povo, pecados que o Pai tinha lançado sobre ele, com isso removendo-os para sempre para fora da vista. Mas o preço foi incalculável, o fardo esmagador e a maldição amarga como o inferno. Penhor, em termos pessoais, é alguém que assume a obrigação de outro. Foi como penhor por seu povo que Cristo foi para o lugar da maldição como um condenado. Foi como penhor que ele foi pagar o débito total do seu povo. Foi dessa forma que ele sofreu o castigo, que os tornou sãos e ilesos. Quanto a Cristo, as angústias do inferno, que outros experimentam depois da morte,
tiveram que ser suportados antes da morte, não no próximo mundo, e sim neste. Assim, a injustiça humana que desafiou toda a lógica humana estava em harmonia com a lógica de Deus, e os perversos procedimentos do homem foram o veículo da justiça divina, por mais paradoxal que tal fato seja para a razão humana. Portanto, foi como penhor que Cristo foi feito maldição, foi feito pecado, e consequentemente foi posto fora das portas, daquelas portas pelas quais ele tinha passado tão recentemente, entrando na cidade montado num jumentinho, com altos hosanas soando em seus ouvidos. Agora ele foi enviado ao lugar dos impuros, o lugar de lixo de Jerusalém. Um lúgubre símbolo do inferno também ficava fora das portas. Josias tinha designado o vale de Inom, outrora centro de crassa idolatria, para servir de depósito de lixo, um lugar onde o refúgio era queimado, onde o fogo nunca se apagava. Gehinnom ou Geena é traduzido por inferno na Bíblia, e Cristo frequentemente empregava o nome nesse sentido, referindo-se ao inferno como um lugar onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga, de acordo com Marcos 9,48. Tudo que era impuro era levado para fora da cidade santa. As carcaças dos animais oferecidos como sacrifícios no dia da expiação eram queimadas fora do arraial, de acordo com Levíticos 16:27. Citando este fato, o escritor de Hebreus continua, abre aspas, e por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Fecha aspas. Hebreus 13, versos 12 e 13. Dizer que Cristo sofreu fora do arraial a fim de santificar o povo pelo seu sangue era fazer uma declaração estonteante para os leitores judeus. Era chocante ouvir que Cristo tinha feito seu grande sacrifício num lugar que eles consideravam terreno impuro, fora do acampamento do arraial. No Israel antigo, quando o homem saía do acampamento, precisava receber purificação cerimonial antes de poder voltar, de acordo com Levíticos 16:26. Como então Cristo poderia purificar o seu povo num lugar não santificado e profano? Todavia, a cidade santa havia sido contaminada quando foi feito o julgamento de Cristo, contaminada como nunca antes. No tempo de Moisés, quando Israel tinha incorrido na ira de Deus por terem usado um bezerro de ouro no culto, foi erigida uma tenda do encontro, a alguma distância do acampamento. Lemos em Êxodo 33:7, abre aspas, quem quisesse consultar a Yahvé ia à tenda, fora do acampamento. Fecha aspas. O que é que tinha acontecido? Israel tinha contaminado o terreno santo dentro do acampamento, e assim aqueles que buscavam o Senhor tinham que sair do acampamento. O pecado tinha tornado impuro o acampamento, e por isso a situação foi invertida. Dentro, o acampamento era impuro, mas a presença de Deus no santuário temporário fora do acampamento tornava santo esse lugar. Era um lugar sagrado por causa da presença de Deus. O que aconteceu em Jerusalém no tempo do nosso Senhor foi um paralelo exato da situação com a qual Moisés se defrontara. Pela iniquidade do julgamento de Cristo e pelo maltratamento a que ele foi submetido, a cidade santa ficou gravemente contaminada. Então os velhos valores foram invertidos. O que era sagrado agora se tornou impuro, não santificado, e o que não era santificado agora se tornou santificado. A presença do Salvador consagrou o que era profano. Foi próprio e certo que ele se oferecesse como sacrifício por nossos pecados fora das portas. Agora, não há mais necessidade de lugares santos para o culto de Deus, nem tampouco pode haver tal coisa aos olhos do Pai. Aqueles que levaram o Salvador para fora dos muros da cidade, para o Gólgota, mal perceberam o significado de sua ação.
Para eles, o prisioneiro tinha que ser expulso do seu meio, fora das portas. Era preciso que ele não permanecesse no que eles consideravam o domínio da santidade. O blasfemo, o impostor, tinha de ser lançado fora. Não se deveria permitir que nada tão impuro contaminasse a terra santa de Jerusalém. Era assim que eles viam a situação, e era assim que eles queriam vê-la. Sua rejeição de Cristo foi total. No entanto, Cristo deveria morrer em Jerusalém, a cidade da palavra. Nenhuma outra cidade serviria para o absurdo de fazer Cristo morrer fora das portas. Jerusalém foi o único lugar na economia da redenção onde o Cordeiro de Deus poderia morrer fora das portas, como um maldito de Deus. Quando os sacerdotes empurraram Cristo para fora das portas, estavam apesar deles mesmos prestando serviço à preparação do único e final sacrifício pelo pecado. Jerusalém era o único lugar para tal. A Páscoa era a única ocasião própria para tal. Abre aspas. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa. Fecha aspas. 1 Coríntios 5, 7 e 8. O que nos resta agora, diz Calvino, é que comamos não somente uma vez por ano, mas continuamente. Fora das portas, um rejeitado no universo de Deus, nenhum lugar de repouso, nenhum santuário, mas não por muito tempo. Logo as portas do céu se abririam de par em par para Cristo, o guerreiro. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Salmo 24, 7.